técnico, vamos recomeçar então os trabalhos e temos agora o Dr. Hugo Oliveira, vereador da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, o Dr. Hugo foi Presidente da Comissão Política Conselhia da JSD das Caldas da Rainha, foi Presidente da Comissão Política Distrital da JSD de Leiria e Vice-Presidente da Mesa do Congresso. É neste momento Vice-Presidente do PSD das Caldas e, como já referi, vereador na Câmara Municipal das Caldas da Rainha também. E o desafio que lhe propusemos foi falarmos sobre o dia-a-dia da cultura e do turismo numa autarquia. Antes de mais, cumprimento toda a mesa, agradeço o convite para aqui estar. Eu estou muito constipado e estou entupido e não consigo ouvir quase nada do ouvido direito. E portanto estou aqui com uma dificuldade que é, não sei se estou a falar muito alto ou muito baixo. Tenho este problema, não tenho o feedback que devia ter. Isto é quase como o som de retorno que devia ter no palco e não o tenho. Quando virem que eu estou a falar muito baixo, digam que eu aumento o volume. Desculpem lá, mas é para mim mais fácil. Como estava a dizer, agradeço o convite. É com muito gosto que aqui estou, além de vir a Alcobaça, concelho vizinho, e nestas lides da JSD que eu tantos anos fiz parte, só para vos dar uma nota dos meus 14 anos até aos 31, acho eu, porque aquilo dava ali mais um tempo, até para aí aos 31, já tinha quase 32. E foram provavelmente os melhores anos da minha vida da política, por toda a formação que tive e pela amizade, porque esta política é possível fazer com a amizade que tive com muita gente no distrito e a nível nacional. É uma experiência que vos digo muito interessante e por isso é com gosto que aqui estou, acima de tudo para conversar convosco, mais do que outra coisa, conversar e aprender também convosco, aqui já vão perceber porquê, daquilo que vos vou propor. Mas eu, se não se importa, vou-me levantar, é mais fácil do que eu estar aqui sentado, não levem mal aqui na mesa, mas estou mais à vontade para sentir por aqui o relógio, não vou perder, esta ligação convosco. Aquilo que me propuseram vi falar hoje foi sobre o dia-a-dia do turismo e da cultura do município. Eu não tenho área da cultura, tenho do turismo. E há pouco estávamos aqui a conversar e eu disse, assim como quando cheguei à Câmara a juventude era o parente pobre do desporto, aconteceu o mesmo com o turismo, era o parente pobre da cultura. Isto acontece, é normal, quando está este estado da juventude e desporto, estão sempre muito mais virados para o desporto do que para a juventude. Quando se autonomiza, ganha-se e muito com o trabalho que é feito nessa área. E assim como aconteceu na juventude, as coisas mudaram muito nessa altura nas Caldas, também no turismo que tentar fazer. O turismo, na minha opinião, abrange muito mais do que a cultura. O turismo é quase como que um chapéu. Eu sei que a tipologia que eu posso identificar não é pacífica, não é identificada como nem todos o fazem desta forma, mas eu identifico que nós podemos ter turismo cultural, turismo desportivo, podemos ter turismo de lazer, bom, podíamos ter mais coisas, património, e esta tipologia que identifico no turismo significa que o turismo é de facto muito transversal, porque o turismo de eventos, o facto de nós podermos ter uma estratégia definida em termos de turismo, permite-nos, acima de tudo, identificar que todas as outras áreas que estão a trabalhar podem trabalhar com um objetivo que é atrair pessoas ao concelho. E a cultura é de facto uma área por si só atrai muita gente com aquilo que são os eventos que se podem proporcionar no concelho. Eu sei que a cultura e em espaços ou em concelhos como Alcobaça tem um espaço que
si só é atrativo. O facto de termos, e entendem qual é que é, nem preciso dizer, ou alguém que me queira dizer como que identifica que é esse espaço. O Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro de Alcobaça por si só, atrai muita gente a Alcobaça, não tenho dúvidas. E o Mosteiro de Alcobaça, só o facto de existir, já é um caminho para que de facto as pessoas venham a Alcobaça, mas não é suficiente. Não é suficiente. É necessário ter uma estratégia que identifique quando o turista visita o concelho e que visita, e pode ser através do tal turismo de eventos que há pouco falava, quando chega a um concelho e vai, por exemplo, para o evento da doçaria conventual. Se ele chega a Alcobaça para ir, nós temos que estar preparados para o receber, ele ir ao evento, mas também depois ter onde dormir, ter onde comer e ter, acima de tudo, também outras coisas para fazer. Para que a estadia não seja uma estadia apenas de umas horas no concelho. E, portanto, a estratégia que se define, e isto acontece muito no desporto, porque quando há um evento desportivo muito forte, imaginem que há um jogo da seleção nacional de futebol ou de rugby, como há nas Caldas. Se nós temos esse jogo e se atraímos as pessoas para irem lá, as pessoas chegam, vão ao jogo, e se não houver mais nada que as atraia, assim como as novas formas, aquilo que são as nossas autoestradas, trazem, mas também levam. Significa que eles veem o jogo e vão-se embora. Porque é mais fácil, é um sítio interessante, viram o jogo e foram-se embora. A capacidade de atrair as pessoas é perceberem que chegam lá, têm onde comer, mas têm também coisas para visitar. E quando conversam com a família dizem assim, oh, bom, nós vamos lá, vamos ver o jogo, mas se calhar podemos aproveitar e por que não ir visitar isto ou visitar aquilo. Também numa altura de crise, como sabem, começamos a viajar cada vez mais cá dentro do que para fora. E por isso há que perceber esses sinais e, de uma vez por todas, nos nossos municípios, começar a definir estratégias. Era aqui que eu definia como fundamental identificar como o importante do dia-a-dia da cultura e do turismo, neste caso do turismo. Não é possível fazer ou perspectivar alguma coisa em termos de turismo num concelho hoje em dia se não tivermos aquilo a que poderíamos chamar de um plano de desenvolvimento turístico. Plano de estratégia de desenvolvimento turístico. Perdão, deve identificar, acima de tudo, uma série de vetores fundamentais para que aquilo que é o funcionamento do município nos leve ao objetivo final, que é atrair pessoas, recebê-las da melhor forma e fazer com que elas voltem. Esse plano deve ser desenvolvido, na minha opinião, deve ser um plano que deve ter, acima de tudo, 5 vetores. Em primeiro lugar, aquilo que é a concepção e desenvolvimento da marca territorial. O que é que nos identifica e que pode ser atrativo? Imaginem, quando pensamos no Fundão, em que é que pensam? Na cereja. É uma marca. É uma marca, é a cereja. Em Alcobaça, já se pensa na maçã. E isto faz parte de uma estratégia de marketing, não quero entrar na área da Catarina, que está definida. Nós temos que identificar qual é que é a marca e conseguir defini-la em cada um dos concelhos para que isso seja no nosso subconsciente, quando pensamos naquele concelho, naquela cidade, nos chama a atenção isto ou aquilo. Daí que chama logo a cereja, uma pessoa pensa logo no Fundão. Isto é desenvolvido e definido há muitos anos no que diz respeito ao Fundão. Depois identificar aquilo que são os recursos. Que recursos é que há? Falámos de um recurso há pouco de Alcobaça, que é o Mosteiro de Alcobaça. Mas tem muito mais recursos. A padaria de Alves Barrote é um recurso. Podemos identificar dessa forma. A maçã de Alcobaça é um recurso. Mas são muitos. Os recursos naturais, património. E esses recursos têm que ser identificados e identificados de forma a que possamos perceber qual é a mais-valia que cada um deles tem para a definição da estratégia em termos de turismo. Depois,
aquilo que são as infraestruturas. Não sei se já visitaram muitos postos de turismo em Portugal ou fora do país. É uma coisa, há pouco falávamos, no atendimento então não se fala, mas olha, o posto de turismo que mais me decepcionou foi o posto de turismo de Milão. O que mais me decepcionou fora do país. A imagem de Milão é uma imagem forte. Lá está, a imagem de marca de Milão são as lojas. É a área comercial. E se calhar por isso é que o posto de turismo, ou a loja do turismo, hoje penso que é um conceito mais interessante, mas o posto de turismo lá não funciona tão bem como no Chile. Um excelente posto de turismo é o de Madrid. O Madrid está bem estruturado, bem pensado e funciona muito bem. Mas o de Milão decepcionou porque cheguei lá e era... Eu sou um autocrítico. O das Caldas não funciona. Há de vir a funcionar com a nova infraestrutura que vamos ter. Não funciona. Nem serve. Porque está num cantinho e não serve para nada. Foi exatamente o que encontrei em Milão. Ora, eu podia pensar isto de outra forma. Bom, se o de Milão é igual ao das Caldas, aqui está muito bem. Mas não, o pensamento não é esse. Nem está bem o das Caldas, nem está bem o de Milão. Porque as infraestruturas são fundamentais. Nós temos que ter capacidade de, quando um turista nos visita, o turista tem que saber onde se dirigir e tem que ter a informação toda. Olha, eu fiz uma coisa muito simples no verão, há 2 verões atrás, e repeti este verão. Imaginem, escrevi uma carta para todos os hotéis, para colocar em cima da mesa de cabeceira de cada pessoa que vinha ao hotel. E os hotéis aceitaram isso. E o que é que eu dizia na carta? Coisa muito simples, era uma carta que estava em português, em inglês, em que recebia o turista, o cumprimentava, lhe dava umas notas daquilo que era a cidade e umas pistas do que é que podiam visitar e quais é que eram os eventos que existiam durante o verão em Caldas da Rainha. E o mais interessante foi passar por alguns turistas e o ver numa pasta da Câmara e com a minha carta na mão. 2 dias depois de entregar no hotel vi isto. E com satisfação percebi que tinha um resultado. Foi um resultado imediato. Aliás, tem uma vantagem que os políticos têm, que não têm na Assembleia da República, que é ver aquilo que é o seu resultado imediato. Claro que o Valder está a voltar, porque está habituado a isso na Junta de Freguesia também. Portanto, nós temos esta possibilidade de aquilo que nós fazemos ter o resultado imediato e perceber. Mas voltando à questão, eu senti satisfação por isto e percebi que num gesto simples, uma coisa tão simples quanto esta, os resultados foram aqueles. É preciso, às vezes, nós olharmos, e por isso é que falava no plano estratégico dentro destes vetores, para as pequenas coisas, para alinhar a nossa perspectiva, a nossa visão em termos de turismo do conceito. Depois os projetos estruturantes. Nenhuma cidade não consegue ser atrativa se ela não permitir que as pessoas circulem e que possam visitar aquilo que... Porque isto é um projeto. Estamos a falar num projeto ou num plano de desenvolvimento turístico e tudo estes são os vetores, são os componentes. Ora, eu não posso identificar os sítios, os recursos e levar as pessoas a esses recursos, ao património, se não tiver condições em termos de espaço para as pessoas poderem circular. E, de facto, quando falamos em projetos estruturantes, falamos da recuperação da própria cidade. Muito criticada a recuperação em Alcobaça. Pois, eu ouvi coisas sobre esta recuperação. Eu aceito que possam dizer recuperação junto ao mosteiro. Eu aceito que possam dizer que devia ter uma coisa mais verde, em vez de ser tão fria a praça, devia ser uma coisa diferente. Eu aceito que possam dizer isto. Mas aquilo que é o princípio que esteve por trás do projeto, parece-me que se concretiza. Aquelas planadas, o facto das pessoas poderem circular, sei que há muitas críticas sobre isso, mas o facto das pessoas poderem circular e se aproximarem do mosteiro, e volto a dizer que podia ter um arranjo urbanístico diferente ali, mas todo o projeto em si, em termos de espaço para as pessoas poderem circular, permite que as pessoas, quem nos visita, porque às vezes também, quando falamos e criticamos este tipo de coisas, olhamos só para aquilo que é a nossa vivência dentro da cidade. E a nossa vivência dentro da cidade é diferente. Para quem conhece as Caldas, para vocês devem conhecer, eu atravesso, em frente à Câmara, para aquela zona verde,
sem ser, ou para atravessar para ir para o outro lado, para o banco, sem ser pelas passadeiras. Ora, mas eu não posso dizer isto a um turista. Olha, o turista vem, imaginem que o turista está na estação e o quer levar num percurso turístico pela cidade e ele tem que vir no meio dos carros, depois chega ali, atravessa no meio da estrada, não se pede isto a um turista. Um turista tem que ter condições para poder circular, nós temos que ter... E a cidade, além de bonita e arranjada, tem que ter projetos estruturantes que permitam que as pessoas possam circular e, portanto, um dos vetores para mim são, de facto, esses projetos estruturantes que a cidade tem que ter e que acaba por servir como atração para quem nos visita. Depois temos aquilo que são as condições de suporte à atividade turística. As dominações, as parcerias. Sabem que nada nos dias de hoje funciona se não for em rede. Há muita dificuldade ainda hoje a funcionar assim. Temos a rede social, mas há muitas dessas coisas que funcionam no papel. Até no meio empresarial, hoje em dia, as coisas funcionam se for em rede. Tem que ser em rede, em tudo. Não faz sentido as pessoas viverem de costas voltadas. O próprio comerciante, quando critica o seu vizinho do lado e não percebe que se calhar é tão atrativo com o vizinho do lado e com o outro que está ao lado, e todo esse conjunto é que é atrativo para as pessoas virem às compras. Não é viver sozinho, isolado do mundo. Que acontece muitas vezes isto, como sabem. Felizmente as mentalidades vão mudando. Quando não se percebe isto, que se tem que viver em rede, as coisas tornam-se complicadas. Hoje é fundamental viver em rede. Em parceria. Há pouco falava aqui das parcerias que nas Caldas estamos a estabelecer com as escolas de turismo. Escolas de turismo. Ora, eu preciso de recursos humanos de turismo. Eu preciso de massa cinzenta de pensar turismo. Ora, não sou eu que tenho que pensar tudo em termos de turismo, numa Câmara ou os outros vereadores. Nós temos que ouvir as pessoas. E se temos pessoas a estudar nessa área, temos que criar rede com essas escolas. E ao criar rede com essas escolas, eu permito, acima de tudo também, além de ouvir muito mais, perceber quais é que são os anseios das pessoas. E é fundamental criar essas parcerias com todas as entidades possíveis. Imaginem que